DNA revelado das emoções. As sombras. A sombra é o que nos acorrenta ao não perdão, o que dificulta a nossa vida de seguir. A mágoa, o rancor, a vergonha, a angústia, todas essas são emoções que aprisionam a nossa existência. Há uma teia de maus pensamentos e ações que nos impedem de vivenciar aquilo que de fato é nosso direito, como a prosperidade e a abundância. Essas emoções trazem efeitos negativos, não só psicologicamente, mas também fisiologicamente. Desta maneira, somos afetados com doenças psicossomáticas e traumas efetivos. Por causa do não perdão e de todas as funções que se desenvolvem a partir dele, nos prendemos a vícios, brigas, situações problemáticas e outras barreiras. A repetição de vícios por drogas, sexos, bebidas, relações abusivas, etc., tem uma explicação e precisam ser observados. Quão feliz você ficaria se conseguisse viver a vida dos seus sonhos? Quão feliz você ficaria se encontrasse o amor da sua vida, a sua alma gêmea? Quão feliz você seria se pudesse morar na cidade dos seus sonhos e trabalhar com o que ama? Quão feliz você ficaria se o seu sonho de viver tranquilo e em paz se realizasse? Esses podem parecer perguntas subjetivas, mas no fim das contas são questões necessárias para o entendimento de quem somos. É possível medir facilmente a felicidade quando acreditar que seus sonhos são reais e quando de fato conquistá-los. É possível medir a frequência dos nossos sonhos e partir do que estamos sentindo. Se o sentimento for de alegria em desejar alguma dessas coisas, vibraremos em 540 Hz. Se sentirmos coragem, vibraremos em 200 Hz. Esses são níveis altos de frequência e nos fazem sentir vibrações boas, capazes de nos conectar aos nossos sonhos. Mas é importante identificar também o que cada pensamento e requer nos faz sentir. O que verdadeiramente está desejando nesse momento? O que pretende criar para a sua vida em uma semana, um mês, um ano? Essas questões não são simples de definir, mas são exatamente importantes. Afinal, estamos falando sobre o seu próprio destino. Quando você não sabe o que deseja, bem, já pode imaginar o que acontece. Sim, você cria relações destrutivas, acontecimentos inesperados que entristecem e magoam, desentendimentos e dificuldades, barreiras e impedimentos em suas conquistas. Vivencie o medo de não conseguir, o medo de arriscar, a angústia por dias melhores. Uma vida difícil por não pensar apenas no que quer viver e conquistar. Eu sei que hoje, com a loucura do dia a dia, se torna muito difícil para escrever, vigiar os pensamentos, estudar sobre autoconhecimento, praticar a técnica Hertz, fazer cursos, meditar e tantas outras ações que auxiliam a ascender como espírito e ser humano. Mas a verdade é que enquanto não encontrarmos o tempo necessário para nossa elevação como seres, jamais poderemos sequer desejar o nosso dia acontecer. E sabe por quê? Porque nós somos aquilo que pensamos e fazemos diariamente. Sim, nós somos a
porcentagem de tudo que falamos, fazemos, sentimos, conversamos, assistimos, comentamos, olhamos nas redes sociais, tudo em que nos envolvemos está definitivamente criando o que vamos viver. E por que nos envolvemos em situações nas quais não gostamos ou não queremos mais que se repitam? Essa é uma questão estudada pela psicologia há décadas. Portanto, vamos falar um pouco sobre esse estudo para que você entenda que muitas vezes as grandes expectativas que criamos na vida não correspondem à realidade que estamos vivendo. Convido você a refletir, porque sua vida está dessa forma. Descobrir que somente você pode transformar qualquer área e ser abundantemente feliz por meio da emoção do amor. Energia do amor. Devido à natureza do apego, o primeiro estado que precede a experiência atual do não perdão é o medo. Ele é usualmente defendido de duas maneiras. A primeira é aumentar a intensidade do apego por tentativas cada vez mais persistentes para fortalecer os laços de amor. Essa abordagem é baseada na fantasia de que quanto maior e mais forte o laço, menor a chance de perda. Entretanto, essa é a própria manobra que muitas vezes precipita a perda de um relacionamento, por exemplo. Porque a pessoa pode justamente lutar para ser livre do apego possessivo, da quantidade de controle que está sendo colocada sobre ela. Então, visto que mantemos em mente, tende a se manifestar. O medo da perda pode, paradoxalmente, ser um mecanismo que o vai fazer perder. A outra maneira para lidar com o medo da perda é o mecanismo psicológico da negação, chamado de a culpa não é minha. Vemos isso ao nome redor todos os dias. Vemos isso ao nosso redor todos os dias, nas várias formas de recusa a enfrentar o inevitável. Todos os avisos estão lá, mas a pessoa não fica atenta. Logo, o homem que estava obviamente criando a perda de um emprego tende a não perceber. Os cônjuges de um casamento que está indo mal não tomam medidas corretivas e se perdem ao não enxergar a essência do amor. A pessoa com uma doença séria ignora todos os sintomas e evita ir ao médico e se tratar. O motorista ignora os sinais de advertência de um carro com problemas mecânicos. Todos nós já experimentamos o arrependimento de não dar atenção aos sinais de aviso e culpamos o mundo, tentando fugir das responsabilidades. Para lidar com a perda, temos de olhar para qual finalidade aquela pessoa ou objeto externo está servindo à nossa vida. Que necessidade emocional está sendo suprida? Quais emoções surgiriam se perdêssemos esse objeto ou pessoa? A perda pode ser antecipada e podemos lidar com vários medos associados com uma sensação de perda por deixar de assimilar os complexos emocionais que eles representam, deixando ir os sentimentos individuais que compõem esse estado emocional. Ou seja, quando você se coloca à disposição do pensar e se adapta ao sentimento de liberação. Obviamente,
As sombras da ilusão se desfazem e agora você pode observar com mais clareza o que deve ser feito. Por exemplo, você tem um grande amor do passado, do qual se apegou por muitos anos e desde então nunca mais conseguiu se entregar e amar outra pessoa da mesma forma. É óbvio que o velho amor proporcionou fortes emoções que foram especiais. Você descobre que não gosta de pensar na situação que está vivendo, porque agora talvez já não haja mais tempo suficiente para amar alguém. E assim sente-se desconfortável com a perspectiva de sua vida amorosa. Percebe que esses sentimentos são sinais de alerta e que você não está lidando com a situação emocional. Você se pergunta: que propósito este amor do passado está servindo na minha vida? Qual é o aprendizado emocional que isso traz? Amor, companheirismo, devoção, entretenimento, diversão. Abandonar o grande amor do passado vai deixar essas necessidades emocionais incompletas. Olhando dessa forma, uma parte do medo pode ser reconhecido e você entende que pode ter mais consciência sobre todos os fatos neste momento. Uma vez que o medo vai embora, você não precisa recorrer à negação e fingir para si mesmo que não pode mais ser feliz. Você passa a observar o quanto esse medo prejudicou sua vida amorosa até agora e assim amar novamente. No nível do amor, somos generosos, sinceros, cuidadosos, afetuosos, seguros e perdoadores. O amor é protetor e pode nos transformar em seres que inspiram. Ele é caracterizado pela apreciação, humildade, pureza, visão de mundo, modificação e doçura. Nele você encontra a sua verdade, a que faz sentido para você e a sua vida, e diante disso vive sua missão. O amor é uma forma de ser, é a energia completa que irradia quando os bloqueios são rendidos. É muito mais do que pensamento ou emoção, é um estado de ser como espírito e pessoa. Amor é o que nos tornamos por meio da rendição e o entendimento de deixar ir os pensamentos e ações que não nos acendem como seres. Por isso, ao viver uma vida sem amor, não é possível criar verdadeiramente o amor em nossas vidas. Amar não é só receber, é muito mais sobre doar. O amor é a nossa ação mais potente diante da construção de laços duradouros e uma vida amorosa abundante. Vivenciei o caso de uma paciente que chegou até a mim por não conseguir construir nenhum laço amoroso definitivo. Suas reclamações eram muitas sobre o seu último esposo e todos os seus relacionamentos acabavam em "ele não faz nada por mim". Identifiquei que essa mulher precisava amar a si mesma, pois buscava no outro tudo o que imaginava receber. E quanto mais recebia, mais se sentia infeliz. Não conseguia retribuir nenhuma confiança, bem-estar e qualidade de vida nos relacionamentos que vivenciou. Era tipicamente a pessoa que quer receber, mas vive reclamando, se sentindo vítima, pensando somente em si e deixando para depois o amor que também precisava doar aos seus parceiros. Em uma das sessões, perguntei se ainda amava seu esposo, do qual estava prestes a se separar. E ela me afirmou que não,
Gostava muito, porém, não o amava mais. Seu tom carregava arrogância, falta de empatia e de amor. Avaliei e listei com ela os direitos e deveres que temos em um relacionamento. E ficou claro que só ele estava dando sentido ao amor verdadeiro. Ela dizia estar insatisfeita com ele, mas a verdade é que ela apenas não estava satisfeita consigo. Tudo o que fazia era seu esposo que proporcionava, mas, diante disso, se despreocupou consigo. Não trabalhava, não fazia planos de crescimento, não se esforçava para que ele a acompanhasse, não se preocupava com o que fosse importante para ele, vivia sua vida com amigos que não lhe faziam bem, não se importava com as outras pessoas, sempre buscava a comparação e nada estava bom. Enquanto comentava comigo que sua vida amorosa nunca daria certo, a fiz refletir sobre a possibilidade de ser mais amorosa, não só com outras pessoas e seu esposo, mas consigo mesma. Trabalhar o alto amor para recebê-lo abundantemente, reclamar menos e fazer mais, entender o outro como gostaria de ser compreendida, viver e dar amor para receber o amor que espera do outro. Dias depois de termos encerrado aquela sessão, ela me trouxe notícias falando sobre o quanto estava errada sobre o amor. Estava pedindo e reclamando o tempo todo e envolvendo com pessoas que não lhe faziam sentir-se realizada. Estava definitivamente perdida e sem afeto. Ao descobrir sua responsabilidade para criar uma vida amorosa e um relacionamento feliz, percebeu que precisaria mudar sua forma de ser. Nos encontramos em algumas outras sessões e seu casamento reviveu. Ela percebeu a importância de ser presente, de não cobrar sem oferecer, e diante de tudo o que experimentou, agora estava mais consciente das ações que precisaria ter para ser definitivamente feliz em sua vida. Muitas vezes, pensamos que a responsabilidade sobre o que queremos viver está nas atitudes do outro, do mundo, do universo, de Deus. Mas, na verdade, é preciso parar e refletir sobre as nossas atitudes. O porquê de estarmos ou sermos tão apegados a situações difíceis e que não nos fazem prosperar. Por qual motivo criamos acontecimentos ruins que não nos deixam viver a abundância? Os eventos negativos podem ter longa duração em nossa vida e desta maneira criam cada vez mais a realidade indesejável. Você é o que faz, sente e deseja. E para criar uma realidade positiva, precisa se abrir para amadurecer no amor. A primeira coisa que precisamos para viver uma vida mais feliz e humana é encarar nossos medos, nossos fantasmas e nossas angústias. Somente curando suas crenças é possível viver de uma maneira livre e feliz. Elaine Orives.